Quantos amam a palavra de Deus? Mas foi pouco, glória, irmão. Os irmãos estão procurando, né? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. A gente vai ler bastante a Bíblia agora. Quanto tempo aqui, irmã? Quanto tempo a gente tem aqui? Uns 40 minutos. Uma hora? Tá bom. Então vamos lá. Eu vou tentar correr bastante aqui porque eu ainda quero orar com vocês. Joel capítulo 2. Bom, eu estou acostumado com um tangedor comigo. Tem como alguém me ajudar, por favor? Alguém no teclado, alguma coisa assim, por favor. Vamos ministrar junto ao Senhor, tá? Joel capítulo 2, a gente vai fazer a leitura. Tá bom, 20:4, né? Tá bom. A partir do versículo 1 diz assim, confere aí na sua Bíblia, ou no seu celular, ou com a pessoa que está ao seu lado. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Eu te sou grato, Pai, pela vida, Pai, de cada jovem, de cada irmão, de cada irmã que atendeu o convite do Senhor para estar fazendo uma coisa só aqui nesses dias, buscando a sua face. Senhor, nós temos fome para mais da sua presença. Nós temos sede de Ti. Então eu te peço, Jesus, toca os seus filhos essa tarde. Toca os seus filhos essa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos meditando aqui nesses dias sobre uma escritura bíblica, que é o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Amém? Para nós compreendermos isso, eu quis frisar primeiro o versículo 1, que ele fala: toca a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está próximo. Aqui nós temos um local geográfico que está falando sobre Sião. E a segunda coisa que ele fala aqui é concernente ao dia do Senhor. Que dia é esse, irmão? Pode falar. Eu vou procurar ser bem dinâmico para a gente não dormir, ainda mais 2 horas da tarde com um calor desse, né? O dia do Senhor é o dia que a noiva está ansiando. Tem alguém aqui que anseia pela volta de Jesus? O dia do Senhor é o dia que nós estamos aguardando, o dia do seu retorno. Se a gente tem isso em mente, aí vem a palavra na qual nós estamos aqui, reunidos nesses dias, que é, a partir do versículo 28 diz, de Joel do capítulo 2: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. O cenário aqui da Escritura, ele começa a falar sobre o dia do Senhor. Mas uma coisa que eu preciso aprender sobre a profecia bíblica é que muita profecia, ela, primeiramente, ela acontece em um tempo,
e a sua completude, ou seu cumprimento, ele vem anos, às vezes em algumas palavras ela vem séculos depois. A gente consegue compreender isso? Irmão, se puder parar um pouquinho. Eu acabei, foi para me ajudar e atrapalhou o negócio. Mas uma das coisas que a gente vê em Ezequiel 26, em que a profecia, a primeira parte dela, ela se cumpre, a destruição da cidade ali até o versículo 4, aconteceu entre 587 e 574, mas a partir do versículo 5, a gente vai ver o cumprimento dessa profecia bíblica 250 anos depois. O que a gente costumeiramente vê nas escrituras? Pode descer aqui, tem problema não, né? Não atrapalha nada, né? O que a gente consegue compreender aqui sobre profecia em que muitas das vezes a palavra profética ela vem, e o seu cumprimento de toda ela, a sua completude, ela vem acontecendo anos depois, e algumas profecias séculos depois. Vocês vão entender o caminho que a gente está querendo construir aqui. Uma outra profecia bíblica que eu quero que a gente analise, está lá em Malaquias 4, abra sua Bíblia aí. A gente vai ler bastante a palavra de Deus hoje, amém? Malaquias capítulo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouquinho. Tem um espera um pouquinho que eu ouvi aí. A partir do versículo 1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Esse dia aqui aponta para um cenário. Para qual cenário? Pode falar, não precisa ter medo não. O dia do Senhor? O dia do Senhor, ou seja, a volta de Jesus, né? Aí o versículo 3 diz assim, versículo 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Escute isso aqui. Essa profecia já se cumpriu? Olha as palavras de Jesus. Se você não quiser abrir, eu vou citar aqui. Mas Mateus 17 do 9 ao 13 diz assim: e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram, perguntando: é necessário que Elias vinha primeiro? Olha a resposta de Jesus, preste bem atenção nisso aqui, por favor. De fato, Elias virá e vai restaurar todas as coisas. Aí olha o que ele fala depois: eu porém vos declaro, Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando a respeito de João Batista. A resposta de Jesus parece um pouco até contraditória. De fato,
Elias virá e vai restaurar todas as coisas. Mas depois ele diz, mas Elias já veio. E ele está falando sobre João Batista. Juntos até aqui? Sim ou não? Estão entendendo isso aí, gente? O que eu compreendo? Malaquias 4, ele me mostra o cenário que Elias iria vir. Qual é o cenário? No dia do Senhor. Mas Jesus fala em que João ele veio para cumprimento de que Elias estava vindo, e Elias já tinha vindo. Não tem a ver com um homem, escute-se aqui, mas é uma mensagem. João ele carregava uma mensagem profética. João ele declarava Isaías 40, que era aqueles que iriam preparar o caminho do Senhor. Estamos juntos até aqui? Gustavo, o que você está querendo falar? Que eu creio que nos últimos dias, mais uma vez, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, o Senhor vai levantar uma geração nesses dias de um Elias coletivo. Uma geração que vai preparar o caminho para o Senhor. Por isso que Jesus lhe declara assim: Elias já veio, mas também Malaquias 4 ainda também vai se cumprir. Tem alguém aqui? Por isso que nesses dias, irmão, sabe o que você vai ver? Uma juventude radical se levantando. Esses dias eu comecei a ver alguns meninos raspando o cabelo, fazendo uns negócios de doido, sabe? E no momento eu quis exortá-los. E o Espírito falou: calma, calma, para você não matar o menino. Você já não foi assim? Aí eu voltei lá para trás, onde nós estávamos andando descalço, rapando o cabelo, jogando casaco no tempo do Benerim. Receba unção agora mesmo. E jogava casaco. E aí conversando com um amigo meu agora no sertão, lá no horto, e vocês sabem o que acontece, Zanota? A gente hoje dá risada do que antes a gente se quebrantava. Hoje a gente chama os meninos e olha para os meninos e estão fazendo coisa errada. Mas antes aquilo ali gerava em nós quebrantamento. Sabe o que eu estou vendo nesses dias? Eu vim aqui profetizar, eu não sei se é para uma pessoa. Eu sei que às vezes eu ando lugares, eu entro em lugares cheios de gente. Eu sei que o Senhor foi ali para com que eu ative um. E se for para ativar um aqui essa tarde, o Senhor é que sabe. Mas uma coisa que eu compreendo é que nesses dias, mais uma vez, você vai ver uma geração se levantando com fome por Jesus, com anseio pela sua presença. E isso tem a ver com o chamado do percussor nesses dias. E isso tem a ver com uma geração nesses dias que está se levantando com toda a força do seu ser. Sabe o que eu anseio, meu irmão? Realmente ver nesses dias uma geração que eu vi alguns anos atrás, aonde reuniões como essa, irmão, não tinha ninguém em pé. Não tinha ninguém com um celularzinho na mão querendo gravar uma frase legal. E isso não está errado, muito pelo contrário. Mas eu vivi alguns anos atrás onde a glória de Deus, quando ela descia no ambiente, todos nós nos deitávamos no chão
Eu vivi anos, irmãos, aonde quando a glória de Deus nos tocava, tinha reuniões que começavam 3 horas da tarde, era 2 horas da manhã, ninguém tinha conseguido sair do salão. Sabe qual é a minha esperança desses dias? Que mais uma vez Ele vai nos tocar. Mais uma vez Ele vai derramar do seu Espírito. Eu voltei do sertão com uns amigos, com uma esperança. Júnior é um amigo, e ele falou uma coisa, que eu saí dali, eu voltei, Deus, será? E se não se preocupa, porque a glória está vindo. Irmão, não tem a ver com um sentimento no corpo. Se alguém aqui nasceu em Sião, sabe do que eu estou falando. Não tem a ver com arrepio. Tem a ver quando a glória de Deus, o peso da Shekinah, cai sobre o ambiente. E é diferente. Não é um mero emocionalismo. É quando o peso da glória cai, parece que a gente vai ser esmagado. Eu não sei se alguém aqui entende o que estamos falando. Não os conheço os irmãos. Eu gosto de andar nos irmãos quando eu já tenho primeiro mês, depois a gente faz qualquer coisa. Mas pode ser que alguém entenda do que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando que muitas palavras bíblicas a gente tem o seu início, e muitas delas a gente tem visto a completude. Porque quando eu quero ler mais um texto para vocês entenderem do que eu quero construir aqui com os irmãos. Não precisa abrir, mas Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. Olha o versículo 1 que diz aí. Abre aí, vamos conferir. Deixa eu abrir aqui também. Eu vou levar os irmãos a pensarem essa tarde. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o quê? E o dia da vingança do nosso Deus. Aí uma coisa aconteceu, irmão. Lucas capítulo 4, abre aí. A partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, ele achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Agora olha isso aqui. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. E aí ele fala: então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabou de ouvir. Olha isso aqui. Por que ele não falou sobre o dia da vingança? Tem alguém aqui? Por que ele não falou? Por que ele não leu? Porque ainda não era o tempo do cumprimento. Porque o
dia que Ele vai vir, dessa vez, como um leão, como cantamos aqui, está chegando. Aí sim, Ele vai julgar as nações. Tem alguém aqui? Tem muita profecia bíblica. O que nós estamos querendo construir aqui é que ela dá-se o seu início, mas não a completude. Tem alguém aqui? Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? A gente precisa compreender, irmão, a diferença de últimos tempos e últimos dias. Quando Jesus ele pisou na terra, deu início aos últimos tempos. Os últimos dias fala sobre algo específico, e é sobre esse dia que nós estamos falando. Quando Ele virá, agora dessa vez para governar, agora dessa vez literalmente para estar reinando sobre nós. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Sim ou não? Por que eu estou construindo isso aqui? Porque agora a gente consegue ter uma ideia do que o cenário que acontece em Joel no capítulo 2. Como assim Joel no capítulo 2? Joel no capítulo 2 que ele fala que o Espírito cairia sobre toda a carne. Agora deixa eu fazer uma pergunta, irmãos. Joel 2, na profecia que nós lemos. Deixa eu voltar aqui. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, terão visões. Aconteceu que simultaneamente, quando o Espírito foi derramado lá em Atos 2, eu acho que o irmão leu aqui no início, aconteceu de prodígio no céu, na terra, sangue, coluna de fumaça, o sol converteu em trevas e a lua em sangue. Isso aconteceu? Já aconteceu? A profecia de Joel já se cumpriu completamente? Tem alguém aqui? Estão entendendo isso aí? O que a gente está querendo construir aqui? É que nós estamos chegando em dias, agora quer você creia ou não, em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Os dias mais difíceis da face da terra, mas os dias mais gloriosos. Não, você ainda não viu. O que está para acontecer nos nossos dias, a terra ainda não experimentou. Eu amo história de avivamento. Já tive algumas vezes em Gales, onde aconteceu lá o avivamento com o Ivan Roberts. Já tive em alguns lugares de avivamento, onde a casa onde nasceu John Wesley, onde, enfim. Eu amo história de avivamento. Mas o que está para acontecer nos nossos dias, a terra ainda não viu. Você tem ideia, irmão? Que nós vamos preparar o caminho para o Cordeiro vir. Você tem ideia, irmão? Que Ele vai vir casar com a igreja gloriosa? Você tem ideia, irmão? Por que nós estamos construindo essa linha de pensamento? Para você compreender o tempo que você está vivendo, jovem. O tempo que nós estamos vivendo. Deus está levantando mais uma vez uma geração profética, assim como foi João o Batista no deserto. Porque nós iremos preparar um caminho para o Senhor. Isaías 40. E se a Escritura fala que nesse tempo Elias irá vir, é sobre você que a profecia está falando. Eu não sei como os irmãos têm feito a leitura bíblica, mas a gente parece que estamos chegando em tempo sentindo algumas contrações, algumas dores. Foram tempos difíceis, sim ou não? Guerras acontecendo, Covid, coisas acontecendo em diversos lugares da terra. E você diz assim: nossa, mas foi tanta notícia trágica, né? Sim, mas também ao mesmo tempo Deus tem a sua agenda e Ele cumpre ela.
Ao mesmo tempo que a gente vê esse cenário acontecer, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamada Asbury, o Espírito Santo desceu sobre um lugar. O poder de Deus caiu sobre um lugar. Escute, por favor. Eu estou falando desses dias. Não é coisas do passado, é coisas que estão acontecendo nesse tempo. Escute, igreja do Senhor que se reúne em Recife. São dias de derramar do seu Espírito. Eu estava em casa nesses dias. Eu disse: Senhor, me dá a paixão de outrora. Alguém já leu aqui o livro Caçadores de Deus? Levanta a mão se você já leu. Uma pessoa, duas pessoas. Quando eu li esse livro, alguns anos atrás, muitos anos, eu fiquei aos prantos lendo o livro. E horas eu tinha que parar a leitura porque eu não conseguia. Porque ali ela fala sobre um derramar do Espírito. Quando o derramar de Deus, imagina o pastor numa reunião, quando menos espera, a glória de Deus ela cai. E quando ela cai, ninguém conseguia sair. Um culto que era para durar ali algumas horas, ele foi durando alguns dias. Imagina se no momento desse nosso encontro aqui, o Espírito vem e nos enche mesmo, a ponto de que ninguém consiga sair desse lugar. Eu tenho expectativa para algo muito violento nos nossos dias. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa. Então, esse livro do Caçadores de Deus, ele começa a falar sobre quando o Espírito Santo de Deus, ele toca um lugar. E por várias vezes, irmãos, Atos 2 nos fala sobre um derramar do Espírito. Atos 4 nos fala que mais uma vez o Espírito caiu sobre os discípulos que estavam ali. Atos também capítulo 9, se não me engano, fala que mais uma vez o Espírito Santo de Deus, ele cai sobre um lugar. Nesses dias eu estou lendo muito sobre histórias de avivamento. Eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre quando o toque do Espírito Santo de Deus, ele cai sobre um lugar. Eu gosto de ver quando pessoas elas são realmente tocadas por Deus. Em Toronto, quando Deus fez um poderoso avivamento, lá estava uma mulher. Tínhamos ouvindo isso agora com o pastor Caleb no carro. Aquela mulher, ela começou a chorar e a dizer: Senhor, me dá Moçambique. E nisso o irmão que estava pregando diz assim: você quer Moçambique para Jesus? E ela: sim. Sabe o que aconteceu dali? O Espírito Santo de Deus tocou aquela mulher e ela caiu no chão. Escute isso aqui. Vamos ver se alguém está afim de uma parada dessa aí. Essa mulher, ela ficou 7 dias cheia do Espírito, que não conseguia se mover para nada. O marido movia ela para fazer as necessidades, fazer as coisas. Alguém está afim? Ninguém. Porque é complicado depender dos outros, né, irmão? Eu quero, cara. Como eu anseio dele me tocar. Sabe qual foi o resultado disso? Hoje ela tem bases missionárias no mundo inteiro. O ministério dela já tem mais de 100 ressurreições de mortos. O nome dela é Heidi Baker. Sabe o que eu estou te falando aqui? Que se Jesus te tocar, irmão, e sabe qual é a boa notícia? Está disponível. Não, acho que ninguém está afim. Vamos fazer outra coisa. Pega o Uno lá, vamos jogar Uno. Ninguém está afim. Está disponível.
é a medida da sua fome, a medida da sua sede. Sabe o que eu estou vendo muito? O resultado de muitas igrejas estão perdendo a fome. Até os tiozinhos penteca que nos emocionavam subindo o monte para orar, parece que os tios estão mais devagar. Não é? Alguém sabe do que eu estou falando? Não é? Os tiozinhos que gostavam de ver o chão brilhar. Alguém sabe do que eu estou falando? Hã? Ou os irmãozinhos que ficavam orando até o pó de ouro cair na mão. Alguém sabe do que eu estou falando? Já viveu isso aí? Acho que vocês são muito novos. Mas são dias de derramar. São dias de derramar, escute. Escute, igreja do Senhor. São dias de derramar. Deus vai te pegar. Deus vai te tocar, cara. Sabe o que eu fiz esses dias? Mais uma vez, esse livro é tão bom, eu gosto tanto dele, que é o Caçadores de Deus. Eu sempre que eu tenho ele, eu dou. E eu fui procurar na minha biblioteca. Eu disse, rapaz, e virei, meu irmão, não tenho mais. Mas eu vou tirar uns dias de descanso com a minha família agora. Eu comprei, chegou lá em casa hoje de manhã. Porque são dias de fome, irmão. São dias de sede pela sua presença. De repente você diz, isso aí que você está falando eu já vivi nos anos 2000, quando aconteceu aquela explosão da adoração extravagante né? Eu também rolei no chão. E hoje continuo rolando no chão. Eu amo Jesus, cara. Eu amo a sua presença. Quando eu chegar com 70 anos, continuo rolando no chão. Cara, se tem um legado que eu quero deixar para as minhas filhas, para os meus netos, é de alguém que ama Jesus. Teve dificuldade na jornada? Quem não tem, irmão? Alguém aqui tem boleto para pagar ou sou eu? Alguém aqui tem dificuldade na vida? Toda casa tem. Não é? Todo mundo um dia tem que enterrar alguém. Como todo um dia também celebra o nascimento de um nenê da família que nasceu. E essa é a vida. Agora a paixão por Jesus não pode sair de dentro de você. Quando eu estava orando para estar aqui com vocês, eu trouxe essas questões explicando um pouco sobre a completude do que estamos para viver. Por favor, igreja, se liga nesses dias. Vá para o lugar da oração. Vá para o lugar da fome. Eu tenho para mim, eu estava conversando e eu estou falando com pastores aí de 30, 40 anos de ministério. A gente estava sentado conversando, eu disse assim, rapaz, sabe a vontade que eu estou de ler nesses dias, até o Bom Dia Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou vendo a igreja às vezes, não, cara, tiozinho penteca, vamos voltar a subir um monte para ver o chão brilhar. Vamos lá, cara, irmã do círculo de oração, vamos botar fogo na parada. Vamos lá! Vamos lá! Porque são esses os dias de fome, dias de sede. Ele vai vir casar com uma igreja gloriosa. Ele vai vir casar com uma igreja viva. Se o Senhor escolheu para você estar aqui nesse dia, é porque Deus tem algo com você. Um dia o Senhor Jesus me tocou. E o dia que o Senhor Jesus me tocou, uma coisa aconteceu.
Eu vou ser bem rápido agora. Eu vim para o Nordeste do Brasil com uma mochila nas costas. Quando meu pai me abençoou, meu pai é pastor presidente de um ministério lá em Porto Alegre. Sou gaúcho. Disse assim: o pai não tem grandes coisas para te dar. O que o pai vai te deixar é o evangelho. E eu vim para o Nordeste do Brasil no ano de 2006. Para a honra e glória de Jesus, hoje a gente tem enviado pessoas às nações. Nós temos enviado jovens nordestinos, cheios do Espírito Santo. O Senhor tem me levado a alguns lugares. Como eu falei, eu tive numa escola ministerial. Tem uma graça aqui. Eu tive numa escola ministerial em Aracaju, ministrando. E eu estava falando sobre o que eu estou falando aqui para vocês, que é sobre o toque de Deus. E uma menina veio aos prantos dizendo assim: pastor, ora por mim. Eu quero receber um toque do Espírito. Eu disse: vamos orar. E impomos as mãos, aquela menina caiu no chão. 6 meses depois, o pastor dela entrou em contato comigo. Disse assim: você lembra daquele dia? Naquele dia ali o fogo do Espírito tomou a vida dela. E naquele dia, quando ela caiu no chão, ela saiu dali dizendo assim: eu vou fazer um ministério agora nas escolas do estado. Ela começou uma evangelização nas escolas em Aracaju. O nome do projeto o nome dele é Jesus. Foi tão poderoso de verem jovens que estavam cortando os pulsos, com depressão, com ansiedade, vindo para o Senhor, em que as pessoas começaram a chamar dizendo: eu quero esse projeto em todas as escolas do estado. O secretário do estado ligou, porque isso é bom para nós. Sabe o que isso acontece, irmão? Quando alguém é tocado por Deus. E sabe o que você precisa? É do Espírito Santo. É de um toque de Deus. E eu gostaria que nós orássemos essa tarde para uma coisa: para com que Jesus venha te tocar. Eu não sei, eu percebo que tem uma graça aqui. E alguns aqui, eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar em alguma outra nação. Tem uma graça aqui. Nós vamos orar. Irmãos do louvor, feche seus olhos. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos? O Senhor não precisa de uma música. O Senhor não precisa de uma canção conhecida. Deus está atrás de alguém com fome. Eu gostaria que você colocasse as mãos para frente para receber. Se por favor, no início agora, a gente não puder cantar nenhuma canção, eu agradeço. Só um momentinho, DG. Porque o Senhor Jesus vai tocar alguns agora mesmo. Quando eu estava orando por vocês pela manhã, o Espírito falou: eu vou tocar alguns lá, meu filho, com o meu poder sobrenatural. Abra suas mãos para frente para receber. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A medida da sua fome vai ser a sua porção dessa tarde. O quanto você tem fome. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor toque os seus filhos agora mesmo. É uma promessa para nós, assim como Pedro declara, para nossos filhos, e a tanto quantos Ele chamar. Então eu te peço agora, Espírito Santo,
Toca os teus filhos. Alguns aqui o Senhor vai entregar dons agora mesmo. Alguns aqui vão começar a impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Alguns aqui agora mesmo vão começar a falar em outras línguas agora mesmo. Espírito Santo, toque-os agora mesmo. Comece agora a clamar mais a presença. Clama por Ele, vamos lá. Vamos lá, clama por Ele. Se você fala em outras línguas, comece a orar agora mesmo. Nós estamos chegando nesses dias de um poderoso derramado Espírito. Sim, nós estamos chegando nesses dias.